és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta segunda-feira, dia 22 da primeira semana do tempo da Quaresma. Que Jesus reine em nossos corações durante todos os dias desta semana, para que possamos assim estarmos agindo obedientes aos seus ensinamentos e confiantes na sua misericórdia quando caímos nas tentações do pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a nos unirmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que reconhecem em Jesus a divindade do Pai que nos criou, nos unindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo derrame sobre nós os seus dons durante todo este momento que estaremos em oração, que estaremos em reflexão e em partilha da palavra de Jesus. Que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, o nosso coração, para podermos assim melhor aceitar o que Jesus nos ensina e também a colocar em prática em nossa vida, dando o nosso testemunho de autênticos cristãos aos nossos irmãos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, neste início de semana, da primeira semana da Quaresma, a liturgia faz lembrança, faz memória à Cátedra de São Pedro. Cátedra é um símbolo de liderança de Pedro em relação à comunidade cristã daquela época, onde Jesus pessoalmente lhe dirige a palavra e lhe dá o poder de ser o maior entre todos dentro da igreja que ele, naquele momento, funda, naquele momento, institui. Então, façamos esta memória e hoje a liturgia nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, onde o evangelista nos relata um pouco sobre esta missão dada a Pedro em favor da sua fé, em favor da sua resposta diante daquilo que Jesus lhe questionou. Vamos juntos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham
através do Facebook, também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Esta leitura dentro da liturgia da memória da Cátedra de São Pedro hoje nos faz refletirmos um pouco sobre alguns pontos que seria interessante a gente trazer para a nossa atualidade. Hoje, será que Jesus também nos pergunta quem dizem os homens que Ele é? Será que hoje esta passagem do Evangelho é condizente com a realidade que nós vivemos? E para nós particularmente, quem dizemos aos nossos irmãos que Jesus é? Como estamos respondendo a esta pergunta hoje? Teremos, será que, a mesma fé, a mesma decisão, a mesma certeza que teve Pedro ao responder a Jesus que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo? Será que hoje nós temos esta fé e esta confiança suficiente para respondermos igual àquele discípulo, cabeça dura, onde a gente conhece alguns relatos na história, dentro dos evangelhos da Bíblia, que nós vemos que Pedro era meio turrão, era meio ignorante, era meio brabo às vezes, meio irracional, e Jesus sempre o corrigia, e Jesus sempre o trazia ali para que ele não agisse daquela forma e sempre buscasse as formas misericordiosas e amorosas para agir com os irmãos, mesmo com aqueles que às vezes nos fazem mal. Como está o nosso comportamento hoje? Podemos nos comparar às vezes a Pedro ou não? Hoje nós teríamos essa convicção, esta coragem ou não? Pedro também, ao dizer isto, foi assim elogiado de certa forma por Jesus, porque Jesus o respondeu dizendo: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Então, durante toda a preparação, toda a catequese que Jesus deu a seus discípulos, deu a Simão Pedro, o próprio Deus estava ali se revelando, e Pedro, com o seu coração aberto, com o seu coração livre para entender e para aceitar Jesus, conseguiu entender e responder sabiamente que Jesus era o Messias prometido, o Messias enviado por Deus para nos salvar, que ele era o Filho do próprio Deus vivo. Que bom que Pedro teve esta certeza. Então, meus irmãos e minhas irmãs, durante esta quaresma, poderíamos também nos colocar desta forma, de certa forma, de maneira penitente, buscando, através da leitura do Evangelho, da compreensão dos ensinamentos que Jesus nos traz, buscar também vivermos igual Pedro viveu, entendendo que o Messias chegou e que o Messias está aqui e ele quer nos salvar, mas precisamos reconhecer nele o próprio Deus vivo, que veio, se fez homem e veio ao mundo para viver igual a todos nós e assim nos conceder a sua misericórdia, nos trazer o perdão dos nossos pecados. Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, foi a coadjuvante mais importante dentro de toda essa história da salvação, de todo esse projeto que Deus realizou no meio dos homens, porque ela, ao dizer sim, iniciou com humildade e com muita santidade, fé e amor a Deus, o projeto no meio dos homens, nos trazendo em seu ventre Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Peçamos a intercessão dela sempre em nossa caminhada, para que nós não tenhamos dúvidas quanto à condição divina de Jesus, quanto à permanência do próprio Deus em Jesus, quando ele se fez homem e veio ao mundo para nos salvar. Maria foi inteligente, foi obediente e principalmente deixou a sua fé e o seu amor a Deus levar a sua vida
conforme tudo aquilo que o Pai tinha designado para ela realizar no seu projeto de salvação. Meus irmãos, vamos neste momento rezarmos a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. O poder da morte colocado neste evangelho significa o poder das forças do mal, porque Jesus venceu a morte com a ressurreição, e Ele quer que nós também, acreditando nele, tendo fé no seu projeto, consigamos vencer a morte do pecado, a morte das coisas ruins que o nosso inimigo tem distribuído em nossa vida. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pela sua companhia. Agradecemos de coração e pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Pedimos que Deus nos conceda uma ótima semana de trabalho, uma ótima e proveitosa semana para vivermos como irmãos, para vivermos como cristãos, para vivermos como filhos e filhas de Deus, com muita dignidade e complacivos em seu amor. Peçamos que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós.